Hoje, estamos na casa de um dos principais apoiadores do DGT LX 2025, o maior parque tecnológico de Portugal, Tagus Parque. Reconhecido como a cidade do conhecimento, situado no Concelho de Oeiras, apresenta um ecossistema único em Portugal, reunindo empresas e universidade. A qualidade desta interface permite ao Tagus Parque, às organizações, aos empresários e às startups desenvolver soluções comercializáveis e com capacidade de exportar e internacionalização. A missão do Tagus Parque é desenvolver atividades empresariais, de inovação e de ensino, fomentar um ambiente de competição internacional, promover a intersecção entre empresas e a universidade. Hoje, o Digitanal está sendo recebido no Tagus Parque, o maior parque de ciência e tecnologia de Portugal, pelo seu CEO e um dos mais influentes do ecossistema de inovação do país. E um grande pensador do futuro, o professor Eduardo Correia. Seja muito bem-vindo ao Digitanal, professor. Viva, bom dia. Bom dia. Bom, aqui já é um sítio que é reconhecido, muito reconhecido como cidade do conhecimento, e eu gostaria de fazer essa pergunta: qual foi a grande virada do Tagus Parque nos últimos anos para ter esse reconhecimento? Ora bem, o Tagus Parque é uma instituição que foi criada há cerca de 35 anos, numa fase em que Portugal precisava de correr rápido para chegar aos índices europeus de economia europeia. Estávamos, na altura, a caminhar para a adesão à União Europeia, à Comunidade Económica Europeia, a adesão à moeda única. Portanto, havia uma série de requisitos, entre eles a criação de locais que se chamavam Parques de Ciência e Tecnologia, onde se juntam universidades, centros de investigação, incubadoras de startups e um conjunto de outras empresas. É precisamente isso que o Tagus Parque é. Hoje, com 33 anos, somos uma instituição bem diferente daquela que éramos no início, essencialmente do ponto de vista do cuidado que temos com a qualidade de vida. Ou seja, nós servimos o propósito inicial, o ADN inicial, o ADN pensado pelos pais fundadores. E o que é o ADN pensado pelos pais fundadores? É um local onde a ciência, no fundo, é produzida, a tecnologia é produzida e é transferida para os mercados através de empresas. Temos, aliás, na nossa história de startups, uma empresa que se tornou um unicórnio de uma tese de mestrado de 2 alunos, precisamente do Instituto Superior Técnico, uma das principais universidades de engenharia europeias, a mais importante Universidade de Engenharia Portuguesa, que transformaram a sua tese de mestrado numa empresa que é hoje um unicórnio. Passados 15 anos, 16 anos, tornou-se um unicórnio que já está residente em Silicon Valley. Bom, e portanto, neste local, que fica muito próximo do centro de Lisboa, muito próximo do centro de Cascais, muito próximo do centro de Sintra, confluem todo um conjunto de áreas do conhecimento que fazem com que nós considerássemos que a melhor forma de descrevermos este território era a cidade do conhecimento. Porque a cidade? Trabalham aqui 19 mil pessoas, trabalham aqui 200 empresas, somos sede de 2 dos principais bancos portugueses, do Millennium BCP e do Novo Banco. Somos sede de um conjunto de empresas da área farmacêutica, da área das tecnologias, da área da engenharia avançada e, portanto, essa componente de conhecimento presente no ensino na universidade, presente na produção de novas áreas da ciência e da tecnologia através dos centros de investigação e a respectiva aplicação no mundo empresarial fazem com que o conhecimento seja o denominador comum. Adicionamos, nos últimos 7 anos, a conjunto de ações que visam trazer também para a área do conhecimento a presença das artes, a presença de manifestações culturais, nomeadamente teatro. E, portanto, hoje temos um teatro residente, visitam o teatro cerca de 30 mil espectadores por ano, temos 7 a 8 exposições de arte por ano, temos um acervo de mais de 200 peças, somos um local onde promovemos o civismo, na limpeza, no comportamento das pessoas, que não deitam papéis para o chão, não estacionam mal os seus automóveis, no fundo, da forma como recolhemos energia do ponto de vista solar, forma como reciclamos, tanto nas artes, no fundo, há um conjunto de startups que usam aquilo que, em vez de ir para o lixo, volta à economia. E, portanto, umas usam as bitucas e transformam em tijolos para a construção civil, outros pegam nas havaianas, nos chinelos, que recolhem nas praias, essencialmente na costa oriental africana, transformam em obras de arte. Um bocadinho inspirados em Leonardo da Vinci, o conhecimento é não só a ciência e tecnologia, mas também a presença da cultura e das artes. E, portanto, é um bocadinho isto que nós somos hoje. Muito bem, professor. O senhor costuma dizer que o Tagus Parque inovamos sem limite.
Eu quero saber, na prática, o que significa isso no dia a dia do trabalho das empresas, das pessoas, essa inovação sem limite? Nós não andamos para trás, olhamos pouco para trás, andamos essencialmente para a frente. E andar para a frente significa investir naquilo que são os detalhes do cotidiano, coisas simples, como a limpeza irrepreensível, a presença das artes, detalhes que tornam a vida das pessoas muito mais agradável. E, portanto, essa é a primeira fase do não limite na inovação. Estamos sempre a olhar para os diversos cantos, para os diversos pormenores e perceber a forma como podemos transformar os diferentes pormenores, os diferentes cantos, em inovação, de modo a que isso torne a vida das pessoas que aqui passam mais agradável todos os dias. Por outro lado, estimulamos constantemente a inovação de longo prazo. Se nós olharmos para a história, vivemos apenas a fase mais desenvolvida se a nossa relação de comparação for com o passado. Se a nossa relação de comparação for com o futuro, evidentemente vivemos num estágio qualquer primitivo. E, portanto, é a nossa obrigação, num local com estas características, incentivar o desenvolvimento de áreas económicas, de áreas de investigação científica e tecnológica que tenham a ver, no fundo, com as tendências da história. Ora, nós temos, para já, no local onde nos encontramos, Portugal, é um país pequenino, mas é um país muito grande quando levamos em linha de conta a Zona Económica Exclusiva Marítima. Se olharmos para os países terra e mar, Portugal torna-se cerca de 5 vezes maior que a Alemanha. Só um título de exemplo. E, portanto, nós estamos constantemente a incentivar o aparecimento de áreas de intervenção económica, defesa militar, aeroespacial, que possam explorar este território imenso que é a Zona Económica Exclusiva Marítima Portuguesa. Esse é um local onde incentivamos muito, onde estimulamos muito o aparecimento de inovação e de exploração económica e geopolítica. Por outro lado, é também nossa obrigação perceber quais são as tendências da história. E o que é que a história fez em termos de ciência e tecnologia? Fez com que viajássemos muito mais rápido. Nós, hoje, irmos de Lisboa a São Paulo é incomparavelmente mais rápido do que Cabral. Não é? Cabral demorou uma série de meses. Bom, nós fazemos isso, até dá para ir e vir no mesmo dia. Apesar de uma enormíssima distância, dá para chegar a São Paulo, tomar um café e voltar a Lisboa ainda no mesmo dia. Ora bem, a nossa tendência é viajarmos mais rápido. Já, no fundo, laboratórios de investigação no mundo que começam a trabalhar o teletransporte de pequenas partes do átomo. E, portanto, é a ciência que vai garantir que as gerações que vêm a seguir à nossa vão conseguir viajar mais longe, e mais longe é no espaço, e mais rápido. E, portanto, essa é uma das áreas muito importantes que estamos constantemente a chamar a atenção. Queremos ter aqui clusters de apoio à aeronáutica, ao aeroespacial, precisamente para contribuir para essa aceleração da velocidade da viagem e da capacidade de viajar mais longe. Por outro lado, o que é que nós fizemos? Também passámos a comunicar muito mais rápido. No fundo, os nossos celulares mais não são do que uma visão moderna dos sinais de fumo, dos batuques. Termina no celular, evidentemente não termina no celular. E, portanto, também já há laboratórios no mundo a trabalharem a telepatia. No fundo, a junção da tecnologia com a telepatia. Estamos muito interessados em ver isso acontecer e, portanto, também é a nossa obrigação chamar a atenção dos investigadores, dos grandes engenheiros, dos biotecnólogos, de matérias tão importantes quanto essas, porque isso está no nosso ADN. Querer comunicar ainda mais rápido. E, portanto, por fim, uma área super importante. Nós vivemos mais tempo hoje do que viviam os nossos bisavós. Sim. Quando tinham a mesma idade, quando a nossa esperança de vida é maior. Isso vem porquê? Vem porque a medicina, a biotecnologia, todo um conjunto de ciências da vida nos ajudam a ter maior qualidade de vida física e psíquica e nos ajudam a prolongar, no fundo, o bem-estar físico e psíquico mais tempo e, portanto, a viver mais tempo com qualidade. E, portanto, quando me perguntam de que forma é que nós estimulamos, é precisamente por aqui, esta inovação. A inovação é isto, nas coisas pequenas e nas coisas de longo prazo. As coisas pequenas têm implicação no dia de hoje, nas pessoas que estão hoje vivas e que, no fundo, vivem hoje e convivem hoje com o espaço que gerimos. Por outro lado, no fundo, a visão de longo prazo de um alto desenvolvimento científico e tecnológico é, no fundo, a obrigação para passar um melhor testemunho às gerações mais novas que vêm atrás de nós. Tem realmente um impacto global, um impacto nacional. E, professor, eu quero fazer uma pergunta aqui sobre o impacto local. Como que o Tagus Park
impacta o município de Oeiras ou a região metropolitana de Lisboa? Qual é o impacto no dia a dia das pessoas que não estão cá trabalhando, mas vivem e habitam aqui? Desde logo, nós somos uma máquina de produzir impostos. Portanto, o facto de estarmos numa localização, esta cidade, produzir empresas de alto sucesso, no fundo, é empregar pessoas que ganham muito acima da média nacional, significa também que isto tem uma consequência imediata financeira. Pagamos mais impostos. Ao pagarmos mais impostos, estamos a dar mais dinheiro ao município, que por sua vez tem maior capacidade de reinvestir na qualidade do território. Bom, essa, se quisermos, é o nosso primeiro impacto. Por outro lado, ao darmos um bom exemplo de boa gestão de um território, estamos, se quiser, a contaminar positivamente, não só pelo exemplo que damos, e portanto a estimular os outros a copiarem-nos, a inspirarem-se em nós, mas também a fornecer a toda a população, através, no fundo, da nossa oferta mais alargada, aquilo que chamamos o Fora de Horas, todo um conjunto de ofertas de restauração, de teatro, de cultura, de arte, que permite a quem vive aqui ao perto, aqui ao lado, ter muito perto esse tipo de soluções. Portanto, são contributos diversos. Professor, Portugal está cada vez mais presente nos mapas digitais, nos mapas da tecnologia. E o que falta para dar mais passos? Né? Já deu muitos passos de um passado não tão longínquo, mas o que falta para dar mais passos, para estar mais dentro deste mapa global de tecnologia? Eu diria que falta, no fundo, ter um programa de governo, e agora que temos eleições, os programas de governo não estão a ser suficientemente ambiciosos em matérias como a desburocratização dos processos e dos modelos de funcionamento da administração pública. No fundo, essa que é fundamental digitalização. Portugal é muito avançado na digitalização da administração pública no que diz respeito à fiscalidade, mas nos outros processos estamos ainda muito atrás. E, portanto, essa modernização administrativa, que passa, no fundo, por uma alteração, número 1, de processos, e, portanto, isso envolve uma alteração legislativa. Número 2, de instrumentos de trabalho mais digitais. Esse é um passo absolutamente importante. Porquê? Porque os Estados têm que, acima de tudo, dar um bom exemplo. Quando os Estados não dão um bom exemplo, e os Estados são quem lidera, no fundo, as tendências, são quem comunica e se relaciona com todas as instituições, individuais e coletivas. E, portanto, eu diria que falta esse grande passo. Por fim, falta um outro passo muito importante, que é um desígnio económico para a economia portuguesa. Portugal não sabe hoje qual é o seu desígnio económico e, portanto, enquanto não definir com clareza o desígnio económico, fica mais difícil aos diferentes agentes económicos, e eu incluo nos agentes económicos, os centros de investigação, as universidades, os empresários, o próprio Estado. Fica mais difícil aos agentes económicos, no fundo, confluírem para uma estratégia que é conhecida e que é partilhada por todos. Portanto, eu diria que há muito trabalhinho ainda para fazer. O que é que nós temos de fabuloso? Uma localização absolutamente extraordinária. Eu costumo dizer, somos o best of the West, somos o país mais ocidental da Europa, mais atlântico da Europa, portanto, longe das caramuças da Ucrânia e da Rússia e dessas coisas todas. Temos um clima fantástico, um povo relativamente simpático, uma gastronomia fabulosa e preços relativamente acessíveis. Portanto, isso tem sido, se quisermos, o grande atrativo para captar as mentes mais digitais. Por outro lado, temos um povo, como toda a gente já percebeu, quase toda a gente fala bem inglês. Portanto, isso tem sido o grande facilitador. Agora, do ponto de vista dos alicerces económicos, sociais e políticos, falta ainda muito trabalho para fazer. Ok. Bom, professor, indo para a segunda e última parte aqui da nossa entrevista, e eu gostava de falar um pouco do nosso evento, que há 15 anos o DGT Digitalks esteve no Brasil. Nossa última edição foi para 12 mil pessoas em São Paulo, no ano passado. E, em paralelo, há 6 anos, nós temos o evento aqui em Portugal, em Lisboa. E este ano escolhemos o Tagus Park, muito pelo ecossistema de inovação que aqui acontece e, claramente, pelo apoio que vocês estão dando. Sou muito agradecido e acho que toda a comunidade digital pode agradecer por isso. E eu quero saber um pouco do senhor. O quão importante o senhor acha trazer eventos como o Digitalks e outros de tecnologia para esse ecossistema e para compor o que é o Tagus Park? Olha, as coisas boas só são boas se forem devidamente vividas. E, portanto, o Tagus Park é tão melhor quanto maior for a sua capacidade
de entregar esta qualidade de vida, esta qualidade de pensamento, a qualidade do que aqui se faz, ao maior número possível de pessoas. Bom, e, portanto, é evidente que para nós é sempre um prazer acolher eventos de qualidade, eventos que tragam cá as mentes mais brilhantes, as instituições mais interessadas em empurrar fronteiras da ciência, da tecnologia, da qualidade de vida, do humanismo mais longe, mas ao mesmo tempo, depois tem o reverso da medalha, porque quem aqui faz eventos tem um grau de capacidade de reconhecimento e de qualidade dos participantes e de qualidade reconhecida por parte dos participantes muitíssimo superior. Portanto, é aquilo que na terminologia das escolas de negócios em inglês se chama estratégias win-win. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Vão ser cerca de 50 oradores daqui de Portugal, mas cerca de 20% de fora de Portugal, sendo 4, 5 dos Estados Unidos, alguns brasileiros, mas o que vamos discutir são estratégias, inovações que possam acontecer para o mercado português. Vêm todas essas pessoas de fora, mas vamos falar aqui da inovação do mercado português. O nosso mote, a nossa frase este ano é The Future Starts Here, porque vamos trazer pessoas que pensam no futuro, tendências, para discutir aqui no Tagus Park essas tendências. O senhor acha que o futuro já começou aqui no Tagus Park e a gente ajuda a compor um pouco isso? O futuro não existe. O futuro não existe. Eu costumo dizer que o futuro não existe, porque cada vez que nós chegamos ao futuro, ele já é presente. Portanto, no fundo, o que é importante é pensar futuro, sem dúvida, e ser capaz em cada momento do presente, porque é o único tempo onde somos capazes de marcar a diferença. O passado, nós não conseguimos mexer no passado. Já lá está. Não vale a pena, como o povo português diz, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, nem vale a pena empolar muito as conquistas feitas, porque elas valem o que valem. Servem apenas de conhecimento, servem apenas de experiência. O futuro, nós não conseguimos agarrar o futuro. Por muito que o queiramos agarrar e puxar para cá, não conseguimos. E quando lá chegamos, ele já é presente. Portanto, é algo que não existe. E, portanto, a nossa maior preocupação e foco é garantir que em cada momento que fazemos bem feito. E é assim que construímos o futuro presente. Uma vez que não há futuro, só há presente que acontece no futuro, o futuro presente de uma forma alicerçada e consciente. Parece então que estamos certos aqui no caminho certo, The Future Starts Here, que é o futuro agora, né? O futuro está a acontecer. Aquilo que acontecerá no futuro depende muito da qualidade do trabalho feito hoje, obviamente. E, portanto, nós somos apologistas de pensar e definir para onde queremos ir. Mas depois, muito mais importante que o destino é o percurso, é a forma como lá chegamos, a forma como preenchemos o caminho. Porque o caminho está cheio de surpresas. Nós não conseguimos nunca antecipar o futuro. Não conseguimos nunca prever o futuro. Isso é impossível. Não há nenhuma bola de cristal que funcione com toda a garantia. Aliás, vivemos uma fase do mundo onde estamos todos os dias a ser confrontados com essa crua realidade. Ou seja, o mundo é tão imprevisível, os tempos são tão imprevisíveis que tentar prever o futuro, tentar desenhar o futuro é uma coisa, diria, muitíssimo complexa. Agora, o que nós temos que saber é o que é que queremos, para onde queremos ir e de que forma é que somos capazes todos os dias, em cada instante presente onde tomamos decisões, onde fazemos acontecer, garantir que fazemos de acordo com aquilo que são os nossos princípios, que são os nossos objetivos e que são os nossos valores. Isso é o mais importante. Depois, esta caminhada far-se-á certamente em direções diferentes daquelas que pensámos inicialmente, porque a caminhada é sempre uma descoberta, mas essa construção de futuro tem muito a ver, essencialmente, com valores, com ética, com objetivos e com, no fundo, as exigências que pomos a nós próprios e à coletividade que nos acompanha. Muito bom. Professor, para finalizar, eu gostaria de pedir um conselho, uma dica, para os jovens. O nosso evento ele é um evento executivo para líderes de empresas, gerentes, diretores e pessoas que lideram ou inovação, ou marketing, ou área de negócios nas empresas. Então, a tentar entender como a tecnologia pode ser aplicada dentro das empresas.
mas gostamos muito de incluir os jovens, que são daqui a pouco, muito em breve, os próximos gestores e líderes das empresas, os jovens, os empreendedores, as startups. E se o senhor puder deixar uma dica para quem está começando nesse mundo tão tecnológico e com tanta inovação, a cada dia é um dia diferente, o que o senhor diria aos jovens empreendedores? Os jovens têm uma enorme vantagem, têm mais futuro, têm mais tempo de futuro. E essa vantagem é aquilo que define, no fundo, o ser jovem. Essa vantagem aproveita-se ou torna-se mais vantajosa quanto maior for a curiosidade dos jovens. No fundo, a curiosidade é aquilo que nos permite, no fundo, ouvir, pensar e, portanto, estes eventos servem precisamente para essa fase da vida, para despertar ideias, essencialmente ouvindo aqueles que têm uma experiência atrás de si. E, portanto, os jovens têm tudo a ganhar em assistir a estes eventos, porque estes eventos servem para esticar, abrir as cabeças, esticar os horizontes. E volto a dizer, os jovens têm muito mais horizonte que os mais velhos, não é? Que já foram jovens também. E, portanto, esses horizontes serão tão melhor preenchidos quanto melhor e mais cedo forem implantadas precisamente essas ambições, essas ideias, essas capacidades de olhar mais longe e retirar o pensamento de um cotidiano muito, por vezes, aparentemente estagnado. Portanto, estes eventos e os jovens fazem todo o sentido. Ok, professor, muito obrigado. Quero agradecer, então, esse seu tempo e agradecer o apoio também ao DGT LX 2025. De um bom evento, ok? Ok, muito obrigado. Até breve. Obrigado. O DGT LX 2025 acontece na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Quem quiser fazer parte desse futuro que é o presente, convidamos todos, dia 22 e 23 de abril, DGT LX 2025, com apoio do Tagus Park.